O Corinthians hoje, infelizmente, é um time que não tem técnico. O Dorival Júnior, velho, com todo o respeito a ele, é copeiro, é a casa do caralho. Eu vou jogar o trabalho dele dentro do Corinthians, que pra mim é uma bosta. Sempre foi. O Dorival, ele foi campeão. Não, mas é que tá, ô Kleber, se você pegar, por exemplo, o Dorival, você me pergunta, você mandaria o cara embora hoje? Não, não mandaria. Porque eu acho que faltam opções aí de qualidade no mercado. Mas o Dorival, Clebão, o Corinthians ele foi campeão apesar do técnico. Se você pegar a Copa do Brasil, quando o Corinthians ele ganha, o Corinthians ele fez um jogo brilhante no Mineirão contra o Cruzeiro, inclusive numa postura que ninguém esperava que o Corinthians tivesse, e encurralou o Cruzeiro. Ele vence o jogo no Mineirão. Aí quando ele vem pra cá, pra São Paulo, Kleber, com a faca e o queijo na mão, pra manter a mesma postura agressiva contra o Cruzeiro, o Corinthians ele toma um nó do Cruzeiro. E o Corinthians não perdeu aquele jogo por um milagre. Perdeu ali no tempo normal, que o jogo foi pros pênaltis, mas não perdeu demais por um milagre. E quem salvou o pescoço do Dorival ali foi o Hugo Souza. Na partida contra o Vasco, também o primeiro jogo aqui dentro da Neoquímica Arena, Clebão, o Corinthians estava um horror dentro de campo, um horror. Um jogo que era para fazer já diferença em casa. O Corinthians precisou fazer no Rio de Janeiro e contra uma equipe mais fraca. Então, nesse ponto, Clebão, já dá para ver nitidamente quando o Corinthians precisa ter um técnico à frente do seu banco, ele não tem. O Corinthians ele vem jogando mal em 2026 praticamente durante todo o ano. Pontualmente, o Corinthians fez boas partidas contra o Flamengo na final da Supercopa, pontualmente naquele jogo, até que perdeu para o Palmeiras dentro da Neoquímica Arena, mas o Corinthians foi melhor que o Palmeiras naquela partida. Mas no restante, se você pegar uma linha, o Corinthians ele tem sido mais irregular do que regular. A regularidade do Corinthians é do mau futebol, não é do bom futebol. Cara, foi ultrajante ver o Corinthians contra a Portuguesa, Cleber, em Série D, e o Corinthians podendo ter virado o primeiro tempo tomando de 3-0. O Dorival, ele não mexeu no time no intervalo, ele volta com a mesma merda de time, apático no segundo tempo, e o Corinthians consegue um gol num milagre. Num milagre, aquele gol do Vitinho que levou o jogo para os pênaltis e o Corinthians avançou. O Corinthians ele não foi para a final do Campeonato Paulista por culpa do Dorival. O Corinthians contra o Novo Horizontino, ele me entra com 3 volantes, Kleber. 3 volantes contra o Novo Horizontino que só joga em contra-ataque. Então, se você pegar, por exemplo, naquela partida lá, ele já errou, cagou a classificação e aí beleza, fomos desclassificados. E ele sempre colocando, ao invés de assumir as suas limitações e as cagadas que ele faz, ele sempre coloca a culpa no calendário, ele coloca a culpa aí, porque não sei o que. Inventa sempre uma desculpa furada. Esse é o Dorival Júnior. Depois de 11 dias parado, velho, 11 dias parado, porque se a desculpa era o cansaço, o desgaste físico, ele teve 11 dias sem jogos para treinar o time. E o time volta pior do que quando parou. Então o Dorival é limitado. O time do Corinthians ontem sem padrão nenhum. O que adianta você ter 70% de posse de bola, sendo que você não sabe o que faz com ela? Ontem, novamente, o Corinthians aí naquela partida apática que ele vinha fazendo, e já deu para ver, Dorival, que não dá para jogar junto o Ranieri e o Alan, que um é peça que substitui o outro. Se você pegar, por exemplo, o Bidon e Garro, não dá para jogar juntos também, Dorival. Isso já tá provado. Um tem que substituir o outro. Para que essa porra aí. Ô, velho, desliga essa merda desse telefone aí, mano. Mas é meu aparelho, cara. Eu não sei mais o que fazer, cara. O aparelho tá bom, isso é celular, é mensagem. Aí, velho. Você não deixa o celular fora da sala, já que você não consegue desligar essa merda. Ele tá fazendo a live pelo celular. Ele tá fazendo a live pelo celular. Não, mas é o outro celular que tá pitando, é outro que tá vindo mensagem, não é o que ele tá fazendo a live. Mas, então, ô Kleber, por exemplo, o Dorival, pra mim, cara, ontem novamente ele erra, cara. As substituições que ele faz, todo perdido dentro de campo. Sabe, o Corinthians não tem recurso, o Corinthians é um time hoje que ele não tem padrão nenhum, parece um time de firma. É um amontoado correndo atrás da bola. Então, na boa, cara, se você me perguntar, mano, então demite? Não demite. Por enquanto não tem opções boas no mercado, mas o Dorival, pra mim, é um cara pouco confiável. Ô, mano, você traria o Ramon Dias de volta? O Ben já criticava muito. Você, eu lembro que, de certa forma, você não bateu tanto neles quanto o Ben já, não. Você traria? Então, Joneta, eu critiquei o Ramon em algumas partidas aí, porque, cara, quando até a gente falava, o time do Corinthians é um time que escolhe jogo, e o Ramon participou disso também. Eu acho que esse elenco do Corinthians é um elenco vagabundo, Joneta. É um elenco vagabundo, escolhe jogo sim. Quando eles querem correr, eles correm. Então é por isso que eu bato nessa tecla que o elenco do Corinthians não é fraco. O time do Corinthians hoje, de 1-11, é um dos times mais competitivos do Brasil e tá provado aí pela campanha que fez na Copa do Brasil e depois a Supercopa que ele decidiu contra o Flamengo. Mas joga quando quer. E eu acho que quando você tem um treinador muito paizão, como é o caso do Dorival, que jogador às vezes fica, a partida que eu não quero correr, eu vou ganhar quando eu quero, o treinador precisa trucar esses caras. Eu não traria hoje o Ramon Dias, porque eu acho que não muda muita coisa comparado ao Dorival. Hoje, os dois técnicos que eu gostaria no Corinthians, eles estão empregados. O Luiz Castro e o Leonardo Jardim. Um tá no Grêmio e outro tá no Flamengo.
Mas eu acho que hoje seriam os dois que, se tivessem no mercado, eu faria a substituição. Agora, diante do que tem aí, Fernando Diniz, Felipe Luiz, eu não acho que vale a pena trocar o Dorival, não. Porque acho que você vai fazer um outro contrato milionário para um cara desse que venha, sendo que não vai mudar tanto assim, não vai mudar da água para o vinho. Então, continua com o Dorival até quando pintar algum técnico mais capacitado. E aí, Clebão, a culpa é do Dorival? Também. Mas o Curitiba jogou pra caramba ontem. Curitiba jogou muito bem, inteligente, né? Sabe, é difícil jogar contra o Corinthians em Itaquera, né? O Curitiba veio fechadinho. Não tem sido não, viu, Clebão? O aproveitamento do Dorival em casa é de 50% hoje, pra você ter uma ideia. Mas sempre é difícil jogar com o Curitiba, sempre vai ser. Esse animal não consegue pôr essa porra no lugar, mano. Não consegue, tá levando uma surra da tecnologia, mano. Cara? Como é que pode isso, mano? Pelo amor de Deus, o cara trabalha com essa porra e não consegue pôr o celular, mano. Mas o Curitiba jogou com inteligência, o Curitiba fechadinho. É difícil, sim, independente dos últimos resultados, é difícil jogar com o Corinthians. Casa cheia, é complicado, mano, jogar lá. Escorrega pra caramba. Você vê que toda hora de jogador do Curitiba escorregando, com dificuldade. Mas o time do Curitiba é inteligente, cara, jogando no contra-ataque. Desculpa te interromper, mas olha essa mula fazendo fazendo biquinho para mexer no celular, Clebão. Tava mexendo no celular fazendo biquinho. É melhor nem falar de futebol. Vamos ver esse imbecil aí se matar para pôr essa porra. Desculpa te interromper, Clebão, mas porra, deixa quieto. O importante é ver essa mula. Olha lá, cara. Olha que idiota. Se a gente dependesse desse cabaço aí pra descobrir o fogo, velho, nós tava fudido, mano. Caralho, meteu o aparelho do ouvido na boca, mano. Não, mas isso é um nojento, velho. E ele resmungando ainda. Na boca. Vou tentar uma. Caralho, que velho nojento, mano. Que tapado, velho. Caralho, velho. Fala aí, mano. Teve falha do Hugo ontem? Não achei não, viu, Joneta? O primeiro gol que acabou desestabilizando o Corinthians ali foi uma cabeçada lá do zagueiro, que inclusive depois saiu até de ambulância numa bolada que ele tomou do Carrídio. Não acho que ele tenha falhado, e o segundo gol também, cara. Eu acho que a falha foi totalmente defensiva. O time do Corinthians estava perdido ontem. O Gustavo Henrique estava louco para entregar a paçoca, inclusive no primeiro gol. Absurdo, cara. O André estava ali meio que se engalfinhando com o jogador ali do Curitiba. Os dois, tapa daqui, tapa dali, empurrão. O André abraçando o cara. E o Gustavo Henrique ficou marcando o André, para ver se ele ia dar conta de marcar o cara. E largou lá aquele outro lá, que é o segurança de balada lá, livre. Então, para mim, o Corinthians ontem estava disperso na partida, mas eu não acho que o Hugo Souza tenha falhado, não. É que as pessoas vão começar, mas pô, o cara tinha que pegar aquela bola, tá de brincadeira. Eu discordo, cara. Para mim, aí, o Hugo Souza ontem, apesar de eu achar também que o Hugo Souza, em muitos jogos, ele tem deixado a desejar, também de vez em quando tá dando umas presepadas, mas ontem, para mim, foi o menos culpado. Ô, mano, não sei se foi a Gaviões, não sei se foi qual parte da torcida do Corinthians, mas precisava de uma faixa já pro cara que nem jogou, mano. Você chegou a ver essa faixa da torcida do Corinthians, mano? Pô, faixa não. Porra, bandeirão, mano. Mas tá falando com relação ao Lingard? Bandeirão da Inglaterra pra favela, não sei o que lá. Mas aí é um torcedor ou outro que mete o bagulho lá, tá ligado? Tipo, o Lingard, ele foi apresentado, inclusive, ontem no intervalo. O Corinthians já tava perdendo de 1-0 pro Curitiba, dentro de casa. E pra falar a verdade, a maioria nem conhece o cara, tá ligado? É diferente do Depay. O Depay é um jogador ainda que está em atividade, vestindo camisa de seleção, então ainda tem um apelo popular maior. O Lingard, Joneta, para falar a verdade, cara, é um jogador que se destacou no Manchester aí há mais de 10 anos. É um jogador que, tudo bem, teve ainda passagens aí por seleção também. Depois que ele saiu do United, ele acabou indo para outros clubes menores dentro da Premier League. E há 2 anos ele estava jogando no futebol sul-coreano, cara. É um cara que não pisa num gramado desde novembro. Então é difícil você também convencer o torcedor de que é um grande popstar, tá ligado? Tipo, não é. Mas com relação a esse bagulho de bandeira, aí a gente sabe que isso aí muitas vezes aí é a diretoria, põe lá a bandeira, dá uma moral aí, não sei o quê. Mas eu não gosto dessas coisas também não, Joneta. Ficar dando moral assim pros caras que mal chegaram, tá ligado? Não sabe nem o que é o clube. Tá ligado? Colocar o cara num pedestal desse daí, mano, também não sou a favor dessas paradas, não. É isso. Pô, eu vi essa bandeira ontem, eu não acreditei, mano. Falei, pô, eu queria saber a opinião do mano. Falei, pô, o cara acabou de chegar. Achei muito cedo. Vocês viram e mexem, ô, Joneta. Tinha a bandeira do Paraguai por causa do Romero, tá ligado? Tem uns emocionados que leva mesmo.
Mas do Paraguai eu até entendo, Rodrigo, muito tempo de casa e tal, até vai, mas porra, do cara que nem jogou, eu achei exagero. Ô, Clebão, o Linga merece essa pompa toda, Clebão? Boa tarde aí, rapaziada. Boa tarde, Boa Clebão. tarde, Clebão. Pra mim, não. Pra mim, não merece, não. Mas é o que o Mano falou, sempre tem uns emocionados na torcida. Hoje em dia, a torcida ela mudou muito, né? Antigamente, você jamais viria uma parada dessa. Imagina na década de 90, porra. O cara, para alguém fazer uma bandeira do cara, o cara tinha que ter suado sangue pelo time. Mas mudou. O futebol mudou e a gente tem que saber lidar com isso aí. Mas eu também concordo com o Mano. Eu acho que os emocionados aí da torcida, os Enzo aí, que a geração nova aí, né? Não, os caras meteram ainda do Remo à favela. Porque ele tava, acho que, acertado, né? Tipo, com o Remo. Tá comemorando que deram toco no Remo, é foda, né, mano? Eu entendi que era do Reino. Eu também entendi. Não, é do Reino, perdão, é isso mesmo, é do Reino. Eu vi aqui Remo, não, é do Reino. Reino? Tá certo, mano. Do Reino por causa só faltava também querer zoar o Reino, né, mano? Puta que pariu, mano. É do Reino à favela, mano. É isso mesmo. É que tava dobrado aqui, ó. Oi. E o Linga, tu que conhece muito do futebol internacional aí, o Linga vai jogar muito no Corinthians? Nem sei quem é esse cara. Juro por Deus, nem sei quem é esse cara. Nem sei. Mas se ele vai no Corinthians é porque não presta pra nada lá fora, ele vem pro Corinthians. Só ir pra isso que presta. Nem sei quem é esse cara. Eu vou saber quando o São Paulo jogar contra o Corinthians. Vamos ver se ele vai jogar, né? Mas de onde que ele veio esse cara? Ele tava na Coreia do Sul. Seul da Coreia do Sul. Parabéns. Ele surgiu como promessa, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma opinião muito impopular, mas eu acho que tem muito inglês aí, não só o Linga no caso, mas tem muito de inglês aí que se chamasse Osvaldo e fosse brasileiro, não era nem jogador de futebol. Mas aí o cara é inglês, nasce lá na terra da rainha, maior liga do mundo, o pessoal precisa de inglês para completar os times lá, tem regra de mínimo de pessoal da Liga Nacional, e aí qualquer inglês é muito super valorizado, né? Tem uns que realmente jogam bola, mas tem muito inglês aí que eu acho muito super valorizado. Mas enfim. E o Brasil tá foda. Mas, a festa... caralho jogando no Brasil hoje em dia, cara. Puta que... Ontem eu tava vendo o Inter e Atlético. Caralho, os caras vão pra América do Sul pegar os piores jogadores da América do Sul. Não é possível que os caras não conseguem fazer uns jogadores na base deles, cara. Puta que... Cara, eu vou te falar, meu. O futebol... Tá acontecendo com o futebol brasileiro o que aconteceu com o futebol europeu um tempo atrás. Né? Itália. Itália. Teve outros países também que aquele monte de estrangeiros chegando e não dava oportunidade para os caras do próprio país jogar, né? E aí a seleção da Itália, por exemplo, hoje pode ser que esteja sofrendo por causa disso, de não conseguir jogar a Copa do Mundo, né? Mas enfim, o Brasil tá acontecendo a mesma coisa, não é possível, cara, não é possível. Ontem eu tava vendo o Inter e Atlético, rolaram uma bola pro cara sozinho, um gringo lá, eu acho que era gringo, cara, não é possível. Rolaram a bola para ele sozinho, praticamente embaixo do gol, ele chutou pro alto, cara. Alan Rodrigues, o cara, esqueci o nome dele. Eu não esqueci o nome, não, esqueci a nacionalidade. Os estrangeiros, assim, no Inter, no próprio... Tem outros times também, mas, cara, não é possível que na base do Inter não tenha, pô, tanto moleque bom naquele sul da Caxias, né, aquela região ali do sul ali, cara. Porra, não é possível que eu acho que fode nesse rolê aí, Clebão. Uruguai, Clebão, opinião. Desculpa, mano, interromper. Imagina, que é isso. Eu tenho uma opinião aí que a galera me chama de ditadora. Também quero que se foda, tô cagando pra quem acha isso. Mas quando a gente fala de base, aqui no Brasil, ditador. É muito complicado, sabe por quê? Você vai entender, velho. Você vai entender. É muito complicado porque antigamente a gente tinha clubes aí do interior de São Paulo que revelavam bastante, os próprios clubes grandes aí, a gente via aí bastante, até chamada aí nos bairros aí de peneira, tipo, colado nos bagulho, faixa, ó, peneira no Corinthians, no São Paulo. Eu lembro que frequentemente aqui na área sempre tinha aí, às vezes, faixa aí, ó, peneira do Corinthians, não sei o quê, campo tal, e a molecada ia, não precisava necessariamente estar indo dentro lá da instalação do Corinthians. Eles faziam peneiras, às vezes, até dentro de bairro, pra ver uma molecada diferente, enfim. E com o passar do tempo isso foi acabando, Clebão, porque, cara, na boa, as leis, elas privilegiam hoje muito mais o empresário do que o clube. Se a gente pegar aqui, por exemplo, uma peneira,
O Clebão já deve ter feito várias na vida dele. Mano, você tem ali 1.000, 2.000 moleque, mano, tentando a sorte. Tá ligado? Muitas vezes o cara coloca lá, tipo, 50 contra 50 e você nem pega na bola, velho. Tá ligado? Não é 11 contra 11 como se fosse um jogo normal. O cara põe 20 de cada lado e vê quem tem mais habilidade ali quando pegar na bola e tenta separar depois no final. Então o clube antigamente ele investia, sei lá, em 1.000 moleques, 2.000 moleques, pra tentar tirar 3 aí com potencial de virar profissional e quem sabe até vender. Hoje em dia, velho, por exemplo, o clube ele não pode fazer um contrato com um moleque desse, que ele faz uma peneira, revela e fala, porra, vou pagar dentista, vou pagar escola, e ele não tem um contrato profissional, ele tá ali na boca a boca ali com o pai. Só que aí chega um cara lá, um engravatado, e vê que o moleque é um fudido lá, coitado. Tipo, o pai tá morando numa comunidade, o bairro perigoso, não tem condições. E o empresário chega lá e fala pro pai, ô, pai, quer sair aí dessa comunidade? Quer ter uma vida digna? Porque é foda morar aqui, porra, correndo risco, teu filho numa dessa toma um tiro, se envolve aí com pessoas erradas. Vamos lá, eu vou te mostrar, vamos dar uma volta aí, vou te mostrar. Ele para na frente de uma casa, Clebão. Uma casa com um carro na garagem. Fala, ó, você acha essa casa bonita? Pai, nossa, porra, casão, não sei o quê. Fala, quer pra você? Com esse carro na garagem? É tua, assina agora aqui. O pai assina, velho. Claro então, que na hora que chega na hora de fazer, velho, um contrato profissional com o clube clube chega lá e fala, ô, quero conversar com o senhor, não sei o quê, é a hora da gente profissionalizar, o treinador já tá gostando do moleque, vai dar uma chance no time de cima, vamos ampliar o contrato? Aí o pai fala, vamos, só que eu vou ligar aqui pro João, o doutor João, porque é ele que cuida da carreira do meu filho. Aí o clube fala, mas quem é o doutor João? Não, é um cara aí que hoje cuida dos meus interesses, que eu sou um cara muito humilde, eu não sei ler esse negócio de contrato. Na hora que chega é o empresário, irmão. É o empresário que vai intermediar e vai meter uma faca no pescoço do clube. Então eu acho, Clebão, de verdade, a parte do ditador aí, eu acho que essa porra aqui, mano, devia ser igual, eu não sei se o vôlei ainda é assim, mas essa porra aqui tinha que ser igual Cuba, mano. Só sai daqui depois dos 23 anos. Dessa forma como os caras gostam de sair. Pode até sair abaixo disso? Pode, porém, tem que ter anuência total do clube. Se o clube falar não sai, não sai. Porque é o clube que investe nesse moleque, não é o empresário. E, Fiel, você viu a fala que tá dando o que falar do Matheus Bidu? Inclusive, a gente trouxe no vídeo do Vessone aqui no canal. Se você não assistiu ainda, vai lá que o Vessone também dispara forte aí contra o lateral do Corinthians. Ó a frase que ele declarou lá na zona mista, na entrevista de pós-jogo, depois do vexame aí contra o Curitiba. Não podem esquecer de tudo o que fizemos nos últimos 2 meses. Ele até acrescenta na entrevista, ele fala algo em torno de 8 meses. O Corinthians se manteve em equilíbrio ali, constante, ganhou 2 títulos. E a torcida não perdoou. Isso aqui foi uma das maiores vagabundagens que eu ouvi de um jogador. E isso só comprova o que boa parte da torcida diz. Esses vagabundos escolhem jogos para correr. Eles realmente acham que fizeram um favor pro Corinthians, sendo campeões do Paulista, da Copa do Brasil e da Supercopa. Matheus Bidu, vocês serem campeões não é um favor pro Corinthians, é obrigação. Seu merdinha, muitos de vocês não eram ninguém antes do Corinthians e hoje recebem milhões e milhões de reais por ano, moram em apartamentos de luxo, têm fama, comem do bom e do melhor. Então o mínimo é brigar por títulos e dar o máximo de si em todos os jogos. Todos os jogos, fiel. E outra, já passou da hora da torcida do Corinthians tomar vergonha na cara e mostrar para esse elenco que aqui não é resort. Até quando seremos desrespeitados vendo esses merdinhas escolhendo jogos e achando que fazem um favor pro nosso time e torcida de estarem aqui? E eu já vi meu time ser campeão de 3 brasileiros, Libertadores, Mundial. Eu também, fiel. Se esses caras acham que por causa de uma Copa do Brasil eles são deuses, então nós temos que mostrar quem somos e abaixar a bola desses merdas. Nem o Cássio passou impune, ninguém é maior do que o Corinthians. Deixa a sua opinião aí nos comentários. E a gente tem que lembrar o que aconteceu com aquele time de 2011, 12, 13. Depois de ganhar Brasileirão, Libertadores, Mundial, Recopa de 2013, chega, se eu não me engano, Mano Menezes, né? Fala, ó, com esse elenco aqui, barriga cheia. Os caras estão de barriga cheia, já acha que conquistou tudo? Não dá. Uma par vazou do Corinthians. Então, Abdu, se você sair do Corinthians, cara, ninguém mais vai lembrar de você, porque eu duvido que você vai jogar no maior que o Corinthians, com uma mídia maior do que o Corinthians, com destaque maior do que o Corinthians e sendo chamado, talvez, pelo menos o que a torcida pede, e alguns aí da mídia, Matheus Bidu na seleção. Então, fiel,
passou, né? 5 jogos jogando nada. A gente esperar 5 jogos pra cobrar esses caras, não dá. Jogou 1, 2 jogos, a gente já viu ali que os caras não tá entregando, não tá correndo, não tá querendo, cara. É chegar junto, principalmente no estádio. Não dá pra gente aceitar isso. Senão a gente vê a concorrência aí, ó, nadando de braçada, porque todas as partidas, mesmo não jogando bem, não negociam sangue no olho, tapa na orelha, comer grama, dar carrinho, ter vontade, cobrar lateral rápido, ir pra cima dos caras, se impor. A gente não pode aceitar o Corinthians ser assim. Comenta aí, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Lu, até o próximo vídeo. Valeu!